Boa noite a todos, então sejam todos muito bem-vindos. Então, como a nossa irmã falou, toda semana nós estudamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa semana estamos trabalhando o capítulo 17, Sede Perfeitos. Fácil, né? Bom, começo com uma breve leitura. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Pois bem, veja o que o mestre fala, né? Da questão de nós termos com os nossos inimigos, de nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, com quem a gente não tem tanta afinidade, né? E aí puxa para um lado, chega até a ser um pouquinho engraçado, porque diz assim: os publicanos não fazem também, né? Os publicanos não amam seus inimigos ali. Quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Então, o cobrador de impostos, ele quer o bem da população para que ele possa sugar mais um pouquinho, né? Então, o próprio cobrador de imposto, ele quer bem o povo, né? Assim como os pagãos eram aquele povo que não tinha uma crença, que não tinha a mesma crença em um Deus só, era uma questão muito confusa, muito dividida. Então, normalmente a gente entende como um povo sem crença, né? Bom, mas aí a gente fala, perfeição, né? É fácil? Não é fácil a gente chegar nessa tal de perfeição. Embora, às vezes, a gente se defronte com pessoas que acham que já estão muito superiores, que são superiores às outras, que já adquiriram, né, aquilo que precisam, né, não valorizam muitas questões que o Cristo veio trazer, né? E aí a gente vai atrás, vai pesquisar um pouco, né, o que a espiritualidade nos coloca às vezes também. Nós, como humanidade, nós ainda temos muita caminhada pela frente. Nós temos muito, muito a aprender ainda, muito a evoluir, né? E o evoluir, diferente que alguns pensam, não é o lado financeiro, não é o poder, não é um cargo melhor dentro da empresa, não, é o evoluir diariamente as nossas questões morais, é nós termos o nosso crescimento moral, certo? Como eu ia dizendo, dentro dessas pesquisas, se a gente vai ver a nossa classificação hoje, nós, humanidade, aqui vivendo no planeta Terra, se existisse uma escala de 0 a 10, nós talvez estejamos numa escala 3, mais ou menos, talvez indo para um 4, né? Tamanho a nossa necessidade ainda de aperfeiçoamento, de melhoramento moral. Já melhoramos, se nós formos ver, nós já viemos tendo alguma evolução, mas o quanto nós ainda temos terreno, quanto nós ainda precisamos melhorar, crescer, né? Então, temos muito a buscar. Bom, aí o Cristo coloca o seguinte, né? Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Bom, aí a gente precisa dividir uma questão. Existe a perfeição divina, certo? Deus é perfeito, é a inteligência suprema, é total perfeição. Em tudo que criou, às vezes a gente até discorda, acha que Deus cometeu algumas falhas. Não, Deus não cometeu falha. Deus não comete falha.
Tudo tem um porquê, tudo tem o seu tempo de acontecer e tudo tem um porquê de existir, um porquê de acontecer. Mas aí tem a questão, Deus perfeito, e aí a gente tem que relatar o seguinte, que existe a questão da perfeição humana, tá? Que é uma perfeição relativa à perfeição de Deus. Deus está lá perfeito, nós vamos buscando esse aprimoramento, esse crescimento moral, tentando cada vez mais chegar mais próximo, né? Sendo mais perfeito possível, tentando chegar mais próximo daquela perfeição de Deus. Talvez a gente nunca consiga chegar lá exatamente, e nem seria justo, vamos dizer assim, porque ele é total perfeição. Nós vamos muito, muito tempo evoluindo e caminhando para chegar ao quanto mais próximo. Esse é o nosso objetivo como seres humanos, certo? E a questão toda, quanto maior o nosso aperfeiçoamento moral, mais próximo nós estaremos de Deus, mais próximo nós estaremos da perfeição. Consequentemente, o problema que nós temos hoje, a dificuldade, o desafio que nós temos hoje, quanto maior a nossa perfeição, mais apurado tudo começa a ficar, tudo começa a fazer mais sentido e nós não temos mais tanto sofrimento. Conforme nós vamos evoluindo nessa escala, né, essa caminhada moral, vamos dizer assim, menor é o nosso sofrimento e maior a nossa proporção de acesso àquela tal de felicidade. Né? Porque, às vezes, eu brinco com as pessoas, vocês já viram que nós não temos felicidade o tempo inteiro? Ou alguém é 100% feliz o tempo inteiro? É muito difícil. A gente ganha migalhinhas de felicidade. A gente ganha alguns pequenos instantes. Às vezes até a gente tem um merecimento, a gente consegue um pouquinho mais, consegue um tempo se sentir mais feliz, equilibrado, mas são migalhas. Porque, volto a dizer, nós, humanidade, alguns mais, outros menos, mas a gente está numa escala muito próxima um do outro. E nós ainda estamos num nível 3 para nível 4. Então, nós ainda não somos merecedores de uma felicidade plena. Nós ainda temos que caminhar muito, subir essa escala para a gente conseguir ser também merecedor dessa felicidade. Pois bem, mas e aí? A gente fala dessa questão de perfeição, buscar perfeição, e aí dentro do próprio Evangelho ele coloca o seguinte, que é a questão toda do homem de bem, né? Para a gente, entre alguns atributos da questão da perfeição, é o homem estar no caminho do bem. O homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, né? De amor, de caridade, em sua maior pureza. E algo importantíssimo, interroga sempre a sua consciência sobre os seus atos, o que está fazendo, sempre consulta a sua consciência, tá? Por quê? Cada um de nós carrega dentro de si a distinção do que é certo, o que é errado, por mais que alguns talvez discordem e possam dizer, não, mas isso é do meio. A minha mãe me educou dessa maneira e a minha escola, a minha comunidade, e eu vou ser exatamente aquilo ali. Tem influência? Tem influência, com certeza. Mas lá no fundo, nós sabemos distinguir o que está certo e o que está errado. E algo muito importante, nós, cada um de nós temos um guia espiritual, um mentor, um anjo da guarda, como queiram chamar. E ele está sempre ali a nos auxiliar, nos orientar, nos intuir na escolha dos caminhos corretos a seguir. Muitas vezes nós acabamos não dando importância, não conseguimos ouvir isso e mesmo que
tenhamos aquela intuição, a gente teima. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que a gente quer fazer, se a gente quer seguir aquele conselho ou não, né? Pois bem, algo assim que eu sempre digo para o meu filho mais velho: faz sempre o melhor em tudo que puder. Faz sempre o mais correto, o melhor, mais perfeito que tu puder em tudo, em todas as suas ações. Seja dentro da família, seja na escola, seja dia no trabalho, faz o melhor que tu puder. Mesmo que ninguém esteja olhando, eu estou fazendo a coisa correta agora porque todo mundo está me olhando. Não, quando estiver sozinho, a tua atitude tem que ser correta. E quando te pegar em dúvida, de novo, consulta a tua consciência. Se a tua consciência te deixar ainda em dúvida, pede ajuda ao teu mentor, ao teu anjo da guarda, que com certeza a resposta virá. Em resumo, esse caminho para nós chegarmos a essa perfeição, ela se resume, dentre tantos outros pontos, principalmente a caridade. A caridade, ela é fundamental para que nós possamos avançar um degrauzinho que seja na nossa caminhada moral. São muitos atributos que nós precisamos aprender, melhorar. E aí eu digo, nós temos sempre as nossas experiências, né? Cada um tem as suas provas, tem as suas dificuldades no dia a dia, e nada é por acaso, tudo é para algum tipo de aprendizado que nós temos a tirar, né? Mas quando nós conseguimos fazer o nosso dever, conseguimos fazer a nossa caminhada, e nós colocarmos junto disso a caridade, tudo fica muito mais fácil, né? Dentro da caridade, o amar ao próximo, né? Amar os nossos inimigos, perdoar, não é fácil, mas é algo fundamental que nós precisamos aprender na nossa caminhada, ao longo da nossa caminhada. E esse perdoar sem rancor, né? Amar os nossos inimigos. É uma coisa fácil? Não é. Eu gosto da Liane, uma pessoa que me trata bem e tal. É fácil eu amar ela. É fácil amar o meu filho, amar a minha companheira, amar os meus colegas, né? Uma pessoa a quem eu admiro, um artista, um jogador de futebol. É fácil eu amar. Agora, ama alguém com quem você não tem muita afinidade, alguém que te prejudicou, alguém que fez alguma coisa. Isso é mais difícil. Como eu disse, já citei antes, filho, eu às vezes uso essa situação. Ela me fez mal, tá? Agora ela me prejudicou. Está sendo um exemplo para tudo hoje. Ela me prejudicou e eu preciso aprender a trabalhar essa questão do perdão. Eu preciso aprender a lidar com esse tipo de situação, porque não vai ser a única. Não vai ser a única. Ao longo da nossa vida nós vamos ter inúmeras experiências como essas e nós precisamos saber perdoar. Muitas vezes eu olho uma pessoa ofende, machuca. Às vezes normalmente eu busco ficar quieto. E eu penso assim, preciso perdoar e eu trato como se fosse o meu filho. Me coloco no lugar como se aquela pessoa fosse o meu filho. Quem é pai, é mãe, sabe do que eu estou falando, o sentimento que a gente tem, a preocupação que a gente tem por um filho. E eu me coloco no lugar e tento tratar da melhor maneira possível, como se fosse meu filho, perdoando. Perdoar um filho é mais fácil. Bom, gente, uma vez eu li um livro onde o Cristo colocava uma situação, eu achei muito interessante colocar nessa palestra hoje, que tem a ver o seguinte: vocês já viram como é fácil fazer o bem? É fácil.
A gente não precisa, às vezes, fazer muito esforço, não precisa pensar muito. Minha colega agora está com dificuldade para levantar, eu vou dar a mão aqui, vai levantar, tal. É fácil a gente ajudar, de repente ela precisa de uma palavra de apoio, a gente vai conversar, ou ela precisa desabafar, eu vou emprestar o meu ouvido. É uma caridade que eu estou fazendo. Vocês veem como fazer caridade é tão fácil, né? Agora, o Cristo disse uma vez o seguinte: fazer o bem é tão fácil. E vocês já viram que fazer o mal é difícil? Ele usou um exemplo, eu não recordo exatamente o exemplo que ele deu, mas dizia como para fazer o mal a pessoa precisa parar, precisa pensar, ela precisa estudar, ela fica matutando ali aquele pensamento e tal, para executar uma ação não legal. Fazer o mal dá um trabalho danado. Precisa pensar bastante, precisa quebrar a cabeça para fazer o mal. E fazer o bem é tão fácil. Mas a humanidade, ainda em sua maioria, ainda pratica no seu dia a dia mais o mal do que o bem. Graças a Deus, esse equilíbrio está começando a chegar. Hoje nós já temos o nosso planeta chegando num equilíbrio. Tantas pessoas fazendo o bem, como pessoas ainda praticando atitudes não muito legais. E vai chegar um momento que este planeta, a maior parte, vai estar mais inclinada em fazer o bem. Por isso que eu digo que a gente está quase no nível 4, né? Para finalizar, o bom cristão, o Evangelho diz espírita, mas não somente o espírita, o bom cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações, as suas tendências. Então, o bom espírita, o bom cristão, ele está sempre saindo da zona de conforto, buscando melhorar, buscando não somente ler o Evangelho, né? Não somente ouvir uma palestra, não somente ir numa missa, num culto, mas colocar em ação, fazer essa mudança. Nós precisamos ser a mudança, cada um de nós. Gente, capítulo sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Peço cada um, faça a sua leitura, vai ter algum aprendizado a mais para tirar. O tempo sempre é o nosso limitador aqui. Tá certo? Fiquem todos com Deus, então, que assim seja.